Olá, mulheres, aqui quem fala mais uma vez, Viviane Martinello, do Esposas que Oram. Nós estamos lendo juntas o livro Como Ter o Coração de Maria no Mundo de Marta, da Joana Weaver, da editora CPAD. Hoje nós vamos entrar no nosso áudio 20. Nós vamos começar agora, vamos lá? Prática constante. Quando era adolescente, li um livro a respeito de André, um músico evangélico popular na época. O pai de André, pregador, orou pelas mãos de seu filho de 20 anos, pois a igreja necessitava de um pianista, e Deus respondeu à sua oração. André não apenas tornou-se o pianista da igreja, mas também foi um instrumento para abençoar milhares de pessoas com sua música e canções poderosas. Bem, isso definitivamente me inspirou. Querido Jesus, orei na tarde seguinte quando me sentei no piano. Tu sabes que não sou muito boa no piano. Farias por mim o que fizeste por André? Esperei, porém nada aconteceu. Em vez disso, a palavra do Senhor veio em mim dizendo: bem, para ser honesta, não ouvi de fato a voz audível de Deus. Nunca ouvi. Mas naquele momento foi como se eu ouvisse. Em algum lugar na região do lado direito do meu coração, a voz do Senhor veio até mim dizendo: pratique, Joana, pratique. Pratique. Tenho uma ideia do que Deus quer sussurrar aos nossos corações quando pedimos a melhor parte. Você tem que investir tempo, querida. Você precisa fazer um pouco todos os dias. Se quisermos ser cristãs realizadoras e quisermos conhecer a Deus em toda a sua plenitude, é essencial buscar a Jesus de uma forma regular diariamente. Aprendi com minha vida que se eu quiser desenvolver constantemente um momento a sós com Deus, devo separar uma parte do meu dia para Ele. Depois preciso conservar bem este momento, até mesmo inserindo-o na minha agenda do dia. Pois, se eu não for cuidadosa, a melhor parte pode ser empurrada para muito longe da borda do prato e acabar no chão, em vez de alimentar a minha alma. De fato, não importa o momento do dia escolhido por mim. Pessoas fiéis ao longo dos séculos tiveram sucesso com uma variedade de momentos. Daniel, por exemplo, orava 3 vezes por dia, pela manhã, à tarde e à noite. Daniel 6:10. Davi devia ser uma pessoa matutina. De acordo com Salmo 5:3, pela manhã ouvirás a minha voz, ó Senhor. Pela manhã me apresentarei a ti e vigiarei. Jesus também gostava da manhã, conforme Marcos 1:35. E levantando-se de manhã muito cedo, estando ainda escuro, saiu e foi para um lugar deserto e ali orava. Eu oscilei entre a manhã e a noite, mas finalmente estabeleci a manhã. Não apenas porque para mim é mais fácil encontrar um momento sem interrupções pela manhã, como também uma forma maravilhosa de começar o dia. Mas, novamente, não importa a hora que escolho para me apresentar com Deus todos os dias. O que realmente importa é que eu me apresente com regularidade. E, para ser honesta, é aí que eu sempre falho. Por causa do meu temperamento, tudo ou nada, perder um dia ou 2 devocional era o suficiente para eu sair dos trilhos por dias, até mesmo por semanas, longe dos olhos, transformando-se em longe do coração. Fico constrangida em admitir que passei meses inteiros sem um momento de sentar com minha Bíblia na mão, orar e estar a sós com Deus. Mas a constância, afinal, não quer dizer perfeição. Significa simplesmente recusar-se a desistir. E foi isso que me salvou. Assim como Baxter, recusei-me a ceder à ideia de que eu não era o tipo espiritual. Então, com uma quantidade enorme de graça e uma vontade inflexível de continuar tentando, fui capaz de voltar aos trilhos dos meus devocionais. E em algum lugar do cotidiano, naquela familiaridade diária que surge quando passamos um tempo juntos, senti que ficava mais perto do Senhor, regular e constantemente mais perto, e consequentemente mais cheia com sua presença, mais calma e serena, mais centrada de fato. É surpreendente o que um pequeno tempo fora da agitação da vida pode fazer por você, especialmente quando você passa esse tempo com Jesus. Algumas estratégias criativas. Na faculdade, nos anos que se seguiram, tentei diversas vezes ler a Bíblia de forma sistemática, mas inevitavelmente desistia. Em geral, próximo de Levítico e Números. Em algum lugar entre as leis e as genealogias, eu acabava adormecendo. Depois perdi as forças, e então estava de volta aos meus velhos hábitos, apressados de mergulhar entre as minhas passagens prediletas, sem aprender nada de novo. No entanto, quando comecei a usar um guia de leitura que ia e voltava do Antigo Testamento ao Novo, tudo mudou. A variedade despertou meu interesse quando comecei a ver Cristo no Antigo Testamento e a perfeição da aliança do sangue do Novo Testamento.
Eu mal podia esperar para voltar à leitura da Bíblia todos os dias e ver o que aconteceria na heróica história do plano de Deus para a humanidade. A Bíblia de Estudo NVI, que meu marido me deu de presente de aniversário, animou os meus estudos ainda mais. Amei a linguagem contemporânea da nova versão internacional e possuir tudo o que precisava na ponta dos dedos. Uma concordância completa, referências cruzadas e também notas de estudo para me ajudar quando eu não entendesse algo. Impediu a interrupção do estudo. Naquelas duas pequenas mudanças, o estudo vai e vem de vários livros da Bíblia e a leitura de uma versão mais contemporânea, descobri um pouco do poder que a criatividade pode ter em nossos momentos com Deus. É muito fácil aderir a hábitos e rituais, aqueles que não são impostos, bem como aqueles que impomos a nós mesmos. Contudo, embora a constância do hábito e a beleza do ritual possam nos capacitar e enriquecer, também podem nos conduzir ao aborrecimento. Mais 3 capítulos bocejamos, depois eu posso dormir. E embora o aborrecimento da rotina não seja de fato uma desculpa para abandonarmos nossos momentos devocionais, na realidade é mais fácil persistir quando somos estimuladas pelo interesse e pela vontade. Em outras palavras, há mais de uma forma de ter prazer nos momentos a sós com Deus. Há muitas maneiras de começar a estudar as Escrituras. Há vários modos de interceder e orar. A verdade é que se não aprendermos a alimentar a nossa alma, ela vai definhar e morrer, lentamente. E isso pode requerer um pouco de variedade em nossa dieta espiritual. Um pouco de criatividade no modo como começamos os nossos momentos devocionais. Devocionais criativos. Se você já se pegou bocejando durante os devocionais ou está ansiosa por uma mudança, talvez queira levar em consideração as seguintes sugestões para uma intimidade criativa com Deus. Primeiro, convide o Senhor para um café. Procure um lugar tranquilo no restaurante ou até mesmo em uma lanchonete e concentre-se com Deus. Encontre-se com Deus. Leve sua Bíblia e uma caderneta para anotações. Pegue uma xícara de café e você estará pronta para uma conversa sincera com seu melhor amigo. 2. Acrescente um clássico espiritual à sua dieta. Embora nada possa substituir a palavra de Deus, livros cristãos podem ser um delicioso e enriquecedor prato coadjuvante. 3. Exercite a sua fé. Caminhe com Deus. Louve-o pelas obras de suas mãos. Ouça a Bíblia ou um sermão em fita. Ore. Seu corpo e espírito vão gostar do exercício. 4. Tome nota de sua jornada. Mantenha um diário para assuntos espirituais. Registre pensamentos extraídos de sua meditação das Escrituras. Escreva declarações de amor para o Senhor. Faça uma lista dos pedidos de oração. 5. Apresente-se diante do Senhor com cânticos. Acrescente música aos seus devocionais. Use uma fita de louvor ou cante uma canção. Leia um hino em voz alta. 6. Permita que a fé venha pelo ouvir. Encomende DVDs de seus pregadores favoritos ou programe os momentos de oração perto do rádio, do YouTube. 7. Cave mais fundo. Um bom estudo bíblico vai incrementar a sua leitura da palavra. Ele a ajudará a demarcar corretamente a palavra da verdade e aplicá-la. 8. Leia outras versões da Bíblia. É importante encontrar uma tradução da Bíblia que você compreenda durante os devocionais regulares. Ocasionalmente, leia outras versões. Para obter uma perspectiva mais clara, leia o texto em voz alta. 9. Esconda a palavra. A memorização das Escrituras planta a palavra de Deus no fundo do seu coração. Escreva os versículos em cartões ou em lembretes adesivos. Leve-os com você para praticar. 10. Passe a metade do dia em oração. Pode parecer impossível, mas quando você separa uma porção extensa do tempo para passar com Deus, Ele vai ao seu encontro de formas surpreendentes. Você vai encontrar um plano para passar metade do dia em oração no apêndice C. Como o servo branda pelas correntes das águas, assim suspira minha alma por ti, ó Deus. Salmo 42:1. Um pouco de conversa. A última chave para a melhor parte é a conversa. Ora, isso pode lhe parecer um pouco estranho. O que a conversa tem a ver com os momentos a sós com Deus? Nosso relacionamento com Deus deve ser íntimo e afetuoso. Que tipo de relacionamento consegue prosperar sem diálogo? Uma comunicação boa, honesta e recíproca? Nós precisamos dela no casamento e também em nossa jornada com Deus. Alguns anos atrás, olhei para o meu relacionamento com Deus e percebi que o meu estilo de comunicação durante o devocional envolvia uma série de monólogos e pouco diálogo.
Eu lia sobre o que Deus pensava, em seguida passava alguns minutos dizendo a Deus o que eu pensava, todavia nunca permiti que chegássemos ao ponto da conversa, do discurso mútuo, de perguntas e respostas que conduzem ao relacionamento. Mas isso mudou quando comecei a ler a Bíblia com a carta de amor de Deus para mim. Comecei a ouvir a sua voz me chamando nas páginas das Escrituras e comecei a responder com o meu coração. Dei início a um diário de leitura bíblica, no qual destacava tudo o que Deus me dizia através da sua palavra. O formato usado por mim pode ser encontrado no apêndice B. Em algum lugar da leitura de 2 ou 3 capítulos da Bíblia, antes estudados às pressas, eu lia pequenas porções por vez, geralmente um capítulo. E em vez da simples leitura de uma passagem, passei a meditar nela, grifando versículos importantes. Então, escolhi o versículo que parecia falar mais claramente comigo e lhe respondi em meu diário. Às vezes eu parafraseava o versículo com minhas próprias palavras. Às vezes fazia perguntas. Comumente, no entanto, o versículo se tornava uma oração, quando eu pedia ao Senhor para aplicar a verdade de sua palavra à minha vida e ao meu coração. Consequentemente, o meu diário de destaques bíblicos se tornava também um diário de oração. Derramar no papel o meu coração ao Senhor permitiu que eu fosse sincera sobre as minhas lutas, esperanças e necessidades. Também tentava registrar as respostas recebidas, tanto as palavras que o Senhor falava ao meu espírito, quanto as palavras reveladas no acontecimento ao meu redor. Dessa forma, meu diário servia como um registro do meu relacionamento com Deus e do meu diálogo vivo com Ele. E além daquela conversa simples, coisas maravilhosas começaram a acontecer. Em primeiro lugar, eu não estava somente lendo a Bíblia toda, mas a Bíblia estava penetrando em mim. Isso se tornou intenso quando comecei a estudar e cavar mais fundo. Minha vida de oração, de igual forma, tomou um novo rumo. Eu não estava mais apresentando a Deus a minha lista de desejos e algumas sugestões para Ele agir conforme a minha vontade. Estava conversando com Ele, falando e ouvindo. Eu não era mais como o homem descrito em Tiago 1,23, que contempla ao espelho seu rosto natural, porque se contempla a si mesmo, e foi-se e logo se esqueceu do que era. Esse novo tipo de conversa com Deus não permitia que isso acontecesse. O registro escrito delineava uma figura bem detalhada da minha condição, uma figura difícil de ignorar. Quando reconheci o que tinha visto, arrependia-me e apliquei a verdade descoberta por mim. E gradualmente o Espírito Santo começou a me transformar no homem do versículo 25, que atenta bem para a lei perfeita da liberdade e nisso persevera não sendo só ouvinte, esquecido, mas fazedor da obra. Este tal será bem-aventurado no seu feito. Constância, criatividade e conversa. Não posso expressar o quanto esses 3 Cs me ajudaram a manter a minha vida centrada em Cristo. E ainda tenho um longo caminho a percorrer. Estou longe da perfeição em termos de zelo espiritual, mas estou longe de onde eu costumava estar. Estou mais estável, mais centrada, mais constante, menos propensa a falar aos meus momentos com Jesus e mais rápida para voltar aos trilhos. E o mais importante, a minha capacidade de Deus está maior. De fato, não estou mais vazia, não estou mais seca, sei onde ir para me encher e tenho ainda mais pressa para chegar lá, mais ansiosa do que nunca para escolher a melhor parte, para ser cheia da plenitude de Deus, para estar centrada e estabilizada em Cristo. Um centro estável. Lembra-se da garotinha dos bambolês, do meu cartão de aniversário? Ela sabia o segredo. Ela encontrou o seu centro e nós também podemos, se continuarmos a escolher a melhor parte diariamente. Na verdade, podemos encontrar estabilidade exemplificada por outro conjunto de argolas sobre o qual gostaria de falar. Outro brinquedo de criança. Talvez você se lembre dele. É um instrumento de argolas metálicas chamado giroscópio. A Enciclopédia Britânica o define como uma roda girante montada de forma que lhe permite girar em qualquer dos 3 eixos. É como um super peão. Quando você o coloca em movimento, ele continua se movendo e é muito difícil pará-lo. De fato, quando você tenta derrubá-lo, ele resiste firmemente em sua posição original e continua a girar da mesma direção. Quando eu era um garotinho, os giroscópios me fascinavam, recorda Arnold. Para mim, o giroscópio parecia um círculo dançante, girando livremente, perfeitamente, equilibrado e constante, aprumado por alguma força secreta misteriosa. Mais tarde, no início da vida adulta, ele aprendeu que giroscópios são mais do que brinquedos girantes científicos. Eles têm diversas utilidades práticas também. Estabilizam nossos aviões na turbulência, dão equilíbrio às nossas embarcações nos mares brávios e os guias de modo automático através de suas bússolas. Que descrição da vida que devemos ter em Cristo, quando entregamos nossas argolas ao Senhor Jesus e nos centramos nele.
algo maravilhoso acontece. Ele pega aquelas argolas e faz girar. O Senhor transforma os círculos de nossas vidas caóticas em um giroscópio constante, estável, montado e sustentado apenas pelo Senhor. Ele nos dá estabilidade na turbulência da vida. Ele nos dá firmeza no meio do mar bravio e nos guia pela bússola do seu amor eterno. Quando participamos da melhor parte, Jesus Cristo se torna o balanço regular em nossa vida de movimento constante. O garotinho dentro de mim ainda diz: "Isso parece divertido", escreve Arnold, a respeito do giroscópio e da aplicação fascinante de uma vida centrada em Cristo. E o adulto surpreso dentro de mim, olhando ao redor, sussurra: "Não vamos precisar mais do giroscópio". Eu concordo. Naqueles dias malucos, agitados, quando não me sinto tão bamboleante, estou aprendendo a buscar ao Senhor em vez dos sedativos de chocolate. Estou aprendendo a deixar a cozinha e seguir para a sala de estar, onde Jesus espera, pois lá encontrarei tudo o que preciso e quero. Afinal, não são mais os bambolês que preciso controlar. Verdadeiramente, preciso mais e mais do meu Mestre.